Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao segundo dia do 10º minicurso de elaboração de produtos farmacêuticos. O meu nome é Lucas e eu sou bolsista do Programa de Educação Tutorial do curso de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto. Pessoal, antes de dar início às aulas, eu gostaria de lembrar que hoje nós disponibilizaremos duas palavras-chave. Essas palavras-chave serão necessárias para o preenchimento do formulário de credenciamento, então tenham em mãos papel e caneta. A nossa primeira aula de hoje será sobre princípios farmacotécnicos. Ela será ministrada pelo nosso tutor, professor Dr. Orlando. O Orlando, ele é farmacêutico e doutor em ciências farmacêuticas pela Universidade de São Paulo, além de possuir pós-doutorado pela Universidade de Edimburgo. Pessoal, tendo dito isso, eu gostaria de desejar a todos uma excelente aula. Olá, este é o quinto curso de elaboração de produtos farmacêuticos. Eu sou o professor Orlando, do Departamento de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto e tutor do grupo PET Farmácia da UFOP. Este curso é uma introdução à manipulação farmacêutica. Bom, o que é um produto farmacêutico? O produto farmacêutico é uma mistura de substâncias que leva em consideração a presença de um fármaco ou um princípio ativo, que a gente denomina de IFA, que é um ingrediente farmacêutico ativo. Leva também em consideração a via de administração, onde esse medicamento vai ser, ou produto vai ser administrado, e a forma farmacêutica, que vem a ser a sua formulação. Dependendo da via de administração do fármaco, a gente vai fazer a escolha de a forma farmacêutica adequada. Pode ser um sólido, um semissólido, um líquido, injetável e assim por diante. Aqui é uma figura com vários exemplos de formas farmacêuticas diferentes de medicamentos. Temos cápsulas gelatinosas duras, medicamentos injetáveis, líquidos e etc. Bom, alguns termos que são importantes para a gente ter em mente quando a gente manipula produtos farmacêuticos. O primeiro deles é o que é a farmácia, né? Segundo a legislação, farmácia é qualquer estabelecimento onde faz a manipulação de fórmulas magistrais e oficinais. Além disso, faz o comércio de drogas, de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. Faz a dispensação e o atendimento privativo de uma unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica. Em tese, qualquer local que tenha medicamento é considerado como farmácia. Já a forma farmacêutica é o estado final de apresentação que os princípios ativos farmacêuticos possuem, após uma ou mais operações, executadas com ou sem adição de recipientes apropriados. A forma farmacêutica ela pode ser constituída apenas de um fármaco ou fármaco misturado a alguns recipientes, desde que esse produto seja devidamente manipulado e próprio para ser administrado a um paciente. A especialidade farmacêutica é um produto farmacêutico que é produzido industrialmente por uma empresa devidamente registrada na Anvisa e que está disponível no mercado. Droga, né, na área farmacêutica, a gente considera a droga como uma substância ou matéria-prima que tenha atividade ou finalidade medicamentosa ou sanitária. Já o fármaco é uma substância única, orgânica ou inorgânica, de composição conhecida e farmacologicamente caracterizada. Geralmente, o fármaco ele é obtido a partir de uma droga, quando essa droga é de origem vegetal, ou ele pode ser também obtido de via animal ou sintética. A denominação comum brasileira, ou DCB, é o nome químico, né, do princípio ativo, devidamente aprovado pelo órgão sanitário nacional, no nosso caso, é a Anvisa. E a denominação comum internacional é o nome do fármaco, aprovado pela Organização Mundial de Saúde. Ambas são importantes da gente conhecer no momento da manipulação do produto para não ter problemas como troca de medicamentos ou utilização de material indevidamente.
Já o veículo ou recipiente é uma mistura de substância ou composto inerte, sem atividade farmacológica, nesse caso, né, utilizado na diluição ou transporte do princípio ativo. Então, dificilmente a gente vai ver, né, apesar de possível, produto farmacêutico sendo constituído apenas de medicamento, do fármaco, né? Então, nesse caso, ele vai ser diluído ou misturado com outros recipientes para constituir o veículo. Matéria-prima é qualquer substância, seja a ativa, no caso a IFA, ou inativa, no caso dos recipientes, com especificação definida que se emprega na preparação dos medicamentos e demais produtos. É extremamente importante a gente conhecer a nossa matéria-prima, justamente porque ela tem a sua especificação definida. Então, às vezes um material ele pode ser utilizado em diferentes tipos de produtos, não só produto farmacêutico, e para ser considerado como produto, matéria-prima para produto farmacêutico, tem que estar dentro da especificação de produtos farmacêuticos, de acordo com a legislação vigente, normalmente seguindo o que é preconizado pela Farmacopeia brasileira, ou o equivalente. Já o medicamento é um produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. Então, qualquer produto que se enquadra nessas especificações são considerados como medicamento. Lote ou partida, né, toda vez que a gente faz uma manipulação a partir de uma quantidade de matéria-prima definida, material de embalagem definido, ou um produto, né, sempre que é obtido em um único processo, a gente pode considerar isso como um lote, né? O principal desse lote é que dentro dele todo aquilo que é produzido é homogêneo, né? Então todos têm as mesmas características. E a manipulação é o conjunto de operações farmacotécnicas com a finalidade de elaborar preparações magistrais e oficinais, ou fracionar especialidades farmacêuticas para uso humano. Então, manipulação, né, como o nome diz, é aquilo que a gente faz com as mãos, são as operações que a gente utiliza para produzir o medicamento. E muitas vezes, né, às vezes a gente não considera, quando a gente pega uma especialidade farmacêutica, um medicamento que já foi produzido por uma indústria e faz um fracionamento, isso também é considerado como manipulação. A preparação é um procedimento, né, que a gente faz, né, dentro da manipulação, compreende a avaliação da prescrição, a manipulação propriamente dita do medicamento, o fracionamento das substâncias ou dos produtos industrializados, envase, rotulagem e conservação das preparações, estabelecendo as condições necessárias. Uma preparação magistral é aquela que é preparada na farmácia, que a gente chama de farmácia de manipulação, feita a partir de uma prescrição e por um profissional capacitado, geralmente farmacêutico ou um técnico especializado. E a preparação oficinal é aquela feita também na farmácia, só que utilizando uma fórmula preconizada e padronizada, que está contida no nosso formulário nacional ou internacional reconhecido pela Anvisa. Remédio é qualquer ação ou substância que sirva para tratar um doente, por exemplo, uma massagem, não necessariamente um remédio é um medicamento ou algo que a gente tome. Muitas vezes uma conversa pode, né, ser um remédio. E placebo é um produto farmacêutico isento da matéria-prima, com as mesmas características químicas, mas sem efeito farmacológico. É muito discutido isto, né? Em alguns casos a gente tem efeito, o paciente sente, né, que está tendo um benefício, mas está utilizando um placebo. Bom, dose é a quantidade de fármaco que a gente
precisa administrar para produzir o efeito terapêutico ideal, né? Essa dose ela é sempre determinada em estudos clínicos que fazem avaliação tanto da efetividade do tratamento quanto a toxicidade possível daquele tratamento e define o quanto que a gente pode administrar para ter o efeito sem correr risco para o paciente. A dose efetiva ela vai ser aquela dose, né, que realmente vai ser administrada considerando os fatores que vão influenciar, como a idade, peso corporal, patologias pré-existentes, a presença de outros medicamentos, né, que estão sendo administrados concomitantemente, e considera-se também, né, essencial a forma farmacêutica que é a via de administração. Isso é importante porque muitas vezes a gente tem um medicamento onde você tem um princípio ativo administrado em diferentes formas farmacêuticas e a dose para cada uma dessas dessas formas farmacêuticas pode ser diferente. O mesmo vale para a via de administração. O mesmo medicamento administrado por vias diferentes, por exemplo, se você faz o uso de dipirona solução por via oral, ele tem uma dose efetiva, e se você faz a mesma dipirona tecnicamente manipulada por via injetável, ela vai ter uma dose diferenciada. A dose ela sempre vai considerar a conveniência de administração, né, que é a dose usual do fármaco em uma única unidade, é o sempre que a gente visa, tem como objetivo principal, para evitar a múltipla administração do mesmo medicamento. E para atender os requisitos de dose, a gente pode considerar as diferentes formas farmacêuticas, onde algumas formas farmacêuticas têm a capacidade de veicular uma dose maior da substância, enquanto outras tecnicamente são limitadas quanto à quantidade que a gente consegue administrar. Por isso que a gente vai ter as diferentes concentrações de material ativo ou do fármaco nos diferentes tipos de produto. Já a posologia é um pouco diferente da dose, porque ela considera, né, a dose que vai ser administrada com a sua frequência, né, para garantir a manutenção dos níveis plasmáticos terapêuticos daquela substância que a gente administra. Então, por exemplo, a dose pode ser um comprimido que contenha 500 miligramas do fármaco, e a posologia, tomar o comprimido de 500 miligramas do fármaco a cada 8 horas. Isso é importante para garantir a absorção do fármaco. Esse fármaco eventualmente vai ser excretado e metabolizado, e a posologia considera isso para manter a concentração dentro da faixa terapêutica. Bom, para manipular medicamentos ou produtos farmacêuticos, a gente tem que saber essencialmente o que é uma forma farmacêutica. Então, uma forma farmacêutica vai ser a forma final de apresentação do produto, que contém o fármaco, seus recipientes e manipulado adequadamente. Então, os atributos de uma forma farmacêutica primeiro, ela deve conter a quantidade adequada do fármaco, a quantidade aquela que é definida pela concentração que é expressa no rótulo do produto, no caso de uma especialidade farmacêutica, ou seguindo a quantidade que é prescrita na prescrição daquele medicamento. Além disso, a forma farmacêutica ela vai servir como um veículo, ela vai transportar o medicamento, né, o fármaco, para ser absorvido e ter o seu efeito farmacêutico ou efeito farmacológico adequado. Então, nesse sentido, a forma farmacêutica, ela, além de transportar, ela tem que liberar o fármaco na quantidade e velocidade adequada. Então, muitas vezes a gente pode ter problemas na administração do fármaco, onde você tem um produto que retém muito o fármaco, ele não libera. Então, você, apesar de estar administrando a dose adequada, essa dose não é absorvida porque ela ficou retida na forma farmacêutica. Ou pode ser o contrário, você tem uma liberação muito rápida, em uma quantidade muito grande,
o que faz com que muitas vezes a gente atinja uma concentração tóxica, o que acarreta uma série de efeitos colaterais. Além disso, a forma farmacêutica ela tem como atributo ser formulada de acordo com a via de administração a que se destina. Então, apesar da gente ter produtos que têm uma semelhança em relação à sua forma farmacêutica física, como, por exemplo, uma solução para uso oral e uma solução para uso injetável, ambas são consideradas formas farmacêuticas distintas porque cada uma delas tem uma especificação diferente. Então, o que uma pode eventualmente ter de excipiente é diferente tal que a outra forma farmacêutica pode ter de excipiente, considerando a via. O que uma pode ter de contaminação, a outra forma farmacêutica pode ter uma contaminação diferente, e assim por diante. Outra coisa que é essencial é que a forma farmacêutica ela deve ser bem aceita pelo paciente. Isso é essencial no sentido de trazer um conforto e uma comodidade para o próprio paciente no momento da administração, ou facilitando a terapia e a adesão ao tratamento. E um exemplo disso são alguns comprimidos que a gente utiliza para veicular materiais que têm sabor ou odor desagradável. Né? Se não fizer dessa forma, o próprio paciente não vai conseguir tomar o medicamento e ele vai abandonar a terapia. Então, a importância da forma farmacêutica ela vai ser aumentar o volume, né, possibilitando a quantificação da dose correta do fármaco e permitir a sua administração. Então, muitas vezes a gente vai administrar uma quantidade muito pequena do fármaco, e isso faz com que a medida se torne tecnicamente muito difícil, né, e aí a forma farmacêutica aumenta a quantidade de material propriamente que a gente vai administrar, facilitando essa administração. Além disso, a forma farmacêutica ela tem como importância proteger o fármaco de agentes externos. Então, pode proteger contra a umidade, oxidação, contato com a luz, etc., fazendo com que a estabilidade do produto se mantenha a longo prazo. Também ela pode servir para proteger o fármaco da ação destrutiva do suco gástrico, né? Isso é feito principalmente utilizando as formas gastro-resistentes, seja porque o medicamento é degradado no estômago ou que ele pode eventualmente fazer uma irritação na mucosa gástrica. A outra função, né, ou importância das formas farmacêuticas é mascarar sabor desagradável, como eu já falei. Uma das alternativas é utilizar comprimidos revestidos, a gente pode usar produtos com adição de agentes flavorizantes que dão sabor diferenciado. A outra importância, a gente pode utilizar uma forma farmacêutica para veicular um fármaco na forma líquida, sendo que esse fármaco é insolúvel, né, e geralmente a gente utiliza as suspensões para essa finalidade. Isso é feito geralmente para ter uma flexibilidade da medida de dose, muito comum em medicamentos para uso infantil. A gente pode utilizar para formas farmacêuticas para fornecer ação controlada, né, liberando doses com concentrações distintas, em intervalos diferentes de tempo. A forma farmacêutica também pode servir para uma ação farmacológica ótima por via tópica, seja na pele, em alguma eventual cavidade ou no olho. Permitir a administração em cavidades, então, né, a gente pode administrar no ouvido, no nariz, dentre outras. E também serve para administrar o fármaco na corrente sanguínea e no interior do tecido. Então, tem os fármacos injetáveis, intravenoso, interarterial ou subcutâneo, etc. Interior de tecidos, a gente pode ver as injeções intraraquidianas ou diretamente no órgão. Bom, resumidamente, né, o que a forma farmacêutica faz é facilitar a administração e proporcionar a ação esperada
do fármaco e garantir a estabilidade desse medicamento. Então, o primeiro requisito de qualquer forma farmacêutica ela deve veicular o fármaco de uma maneira eficaz, mas tem que ser estável. Não basta ela mascarar sabor ou liberar de forma adequada, sendo que a estabilidade não é ideal, né? Isso vai fazer com que ela altere as características em função do tempo, e muitas vezes esse tempo é muito curto. E, em seguida, as outras características, né? Conforto para o paciente, facilidade de administração, né? Adequação à via, entre outros. Bom, nós temos, então, vários tipos de formas farmacêuticas, né? Então, basicamente, a gente separa as formas farmacêuticas de acordo com a sua característica física, né? O aspecto físico. Primeiro, a gente tem as formas farmacêuticas sólidas, que são as cápsulas, os comprimidos, as dragas, hóstias, implantes, papéis, pérolas, pílulas e pós. Temos também as formas farmacêuticas semissólidas ou pastosas, que são aquelas que têm um aspecto de creme ou uma pasta, né? São os cataplasmas, cremes, pastas, pomadas, ungüentos, óvulos e supositórios. As formas farmacêuticas líquidas são aquelas que a gente consegue verter e fazer medida com seringa, com gotejamento ou medir com qualquer recipiente volumétrico. Então, são as suspensões, as emulsões líquidas, os xaropes, enemas, óleos medicinais, alcoolatos, alcoolaturas, colutório, linimentos, poções, tinturas. As formas farmacêuticas gasosas são basicamente os gases para inalação. As formas farmacêuticas especiais são aquelas que podem apresentar mais de uma forma física, né, ou uma matéria, um estado da matéria diferente das anteriores. São os exemplos dos aerossóis, as ampolas, os colírios, extratos e sprays. As formas farmacêuticas estéreis, neste caso, a característica essencial delas é a ausência de micro-organismo e elas podem ser tanto gasosas, líquidas, semissólidas ou pastosas, e sólidas também, desde que sejam isentas de micro-organismos. E, por fim, a gente tem as formas farmacêuticas que são classificadas como sistemas de liberação controlada, são aquelas que liberam fármaco de uma maneira não convencional. Bom, quando a gente vai planejar, então, uma forma farmacêutica, a gente tem que considerar a natureza da doença, né? Então, se é uma doença que a gente trata ela a partir da administração ou aplicação do fármaco localmente ou a partir da administração do fármaco para ter um efeito sistêmico. Então, por exemplo, uma infecção que a gente tem na pele, a gente pode utilizar uma pomada ou um creme para tratar localmente. Então, uma forma farmacêutica de uso tópico local. Isso evita que o fármaco tenha um efeito em outros locais que a gente não teria necessidade. Já efeitos sistêmicos são aquelas que você vai ter uma distribuição do fármaco pelo corpo todo para chegar no seu local de ação ou o seu local de ação é difuso em mais de um órgão, o que requer essa ampla distribuição. Além disso, a gente tem que considerar a idade do paciente. Essa idade é importante no sentido de que o peso corporal varia com a idade, o grau de metabolização dos medicamentos também pode variar com a idade, a adequação do tipo de forma farmacêutica também varia com a idade, por exemplo, crianças têm uma dificuldade de deglutição de comprimidos e cápsulas, por isso que é preferível a administração de formas farmacêuticas líquidas. O mesmo vale muitas vezes para pacientes idosos e acamados, que têm uma dificuldade de deglutição, ou às vezes que estão em estado de consciência comprometido e não estão inconscientes, não conseguem engolir. A própria condição do paciente, né, como já foi considerado, se ele tem doenças pré-existentes, né, ou se espera-se que ele tenha,
ou se vai fazer uma politerapia, onde administra vários fármacos ao mesmo tempo. E é essencial também considerar as características físicas e químicas do fármaco em questão para ver a sua adequabilidade àquela forma farmacêutica escolhida. Então, um exemplo de uma razão simples para a formulação, que é a diluição de medicamentos. Então, existem fármacos que a gente administra uma dose muito pequena, então 0,05 miligramas, no caso, etinil estradiol. É impossível da gente medir, pesar ou administrar uma quantidade muito pequena de medicamento isoladamente. Então, nesse caso, uma forma farmacêutica vai ser produzida basicamente para diluir e ter um volume maior, facilitando a administração. As vias de administração, como eu disse, elas são consideradas no momento da escolha das formas farmacêuticas. As vias principais são a via oral, a sublingual, que é considerada interal, a via enteral, que é aquela do trato entérico, e a via retal também é uma via considerada como enteral. A importância da via enteral é que, ao contrário das outras, é a via onde a gente utiliza ou foi fisiologicamente desenvolvida para realizar a absorção de substâncias, né? Geralmente aquilo que a gente come, geralmente não sempre, aquilo que a gente come é ingerido e tem que ser absorvido, e é absorvido pela via entérica. Então, exceto a via entérica, todas as outras vias elas vão se apresentar como uma barreira, né, o que geralmente dificulta a absorção do fármaco, exceto aquela via parenteral direta, onde você já faz algum mecanismo que vai administrar o fármaco sem a necessidade de transpor barreira. Então, parenteral, que é fora do entérico, né, a gente tem intravenosa, interarterial, intracardíaca, intrarraquídea, intraóssea, intraauricular, intrasinovial, intradêmica, subcutânea e intramuscular. Algumas delas para efeito local ou para efeito sistêmico, na maioria das vezes. A via tópica, ela é uma parenteral indireta. A gente tem a via cutânea, ocular, intranasal e otológica. Ela pode ser considerada como parenteral indireta, porque algumas vezes a gente utiliza para administração de medicamentos para efeito sistêmico, através dessas vias, e não só a via tópica como a administração para medicamentos com efeito local. Então, nesse caso, por exemplo, a gente administra um PET de nicotina, ele é colocado na pele, a via de administração é via tópica, mas o efeito dele vai ser um efeito sistêmico. E a via respiratória, também é uma via parenteral indireta, pode ser utilizada para efeito local ou também para efeito sistêmico, né, que é a via inalatória ou pulmonar. As formas farmacêuticas mais comuns por cada via de administração, então, a via oral pela boca, a gente vai ter tudo aquilo que a gente consegue engolir. Então, comprimidos, cápsulas, pastilhas, dragas, pós para reconstituição, tanto para fazer suspensões quanto soluções, gotas, xaropes, soluções e suspensões orais. A via sublingual é aquela que a gente administra debaixo da língua, geralmente a gente se limita aos comprimidos sublinguais. A via injetável são utilizadas soluções e suspensões injetáveis. A via cutânea, a gente utiliza soluções tópicas, pomadas, cremes, géis e os adesivos. Via nasal, sprays e gotas. Oftálmicas são os colírios e pomadas oftálmicas. Auriculares são as gotas auriculares otológicas. Essas gotas
podem ser suspensões ou soluções, e as pomadas auriculares. A via pulmonar, a gente tem os aerosóis, né, basicamente as bombinhas, e também os gases de inalação. A via vaginal, que é através da vagina, são os comprimidos vaginais, cremes, pomadas e óvulos. E a via retal, através do ânus, a gente tem aplicação de supositórios e enemas, no caso são soluções de grande volume. Bom, então, considerando um produto ideal, a gente tem que considerar, né, levar essas características. Tem que ter um efeito desejado, né, aquilo que o fármaco exerce o seu efeito farmacológico para tratar uma doença ou uma situação. Ele, idealmente, não deve ter efeitos colaterais, ele tem que ter a dose em uma frequência, né, uma posologia mínima possível, né, para ter conforto, para a pessoa não correr o risco de esquecer. Tem que ter um tempo de início do efeito ideal, né, tem que começar o efeito tão logo seja necessário e finalizar esse efeito também quando já não tenha mais necessidade, com a duração, né, adequada, não acabar antes da hora e também não se estender o efeito mais do que a gente precisa, que seja facilmente eliminado, tanto o próprio material ativo, quanto eventualmente algum excipiente que seja utilizado em conjunto. Tenha uma via de administração adequada, pensando no tipo de paciente, no tipo de terapia que a gente vai administrar, e física e quimicamente estável, né? Como eu já disse, qualquer uma dessas outras características anteriores, se o produto não for química e fisicamente estável, o seu produto não tem sucesso. Antes da gente formular, a gente faz o que a gente chama de estudo de pré-formulação. Esse estudo de pré-formulação, a gente determina algumas características básicas do princípio ativo que a gente vai utilizar, né? Então, basicamente, suas propriedades físicas e químicas, para ver qual o tipo de formulação que a gente pode ou deseja manipular. Ele é feito durante o desenvolvimento da formulação, é a primeira etapa, né? E ele é a partir do estudo de pré-formulação que a gente vai definir o tipo de produto, a forma farmacêutica, as concentrações e iniciar a proposição dos processos de produção. Geralmente é uma fase de aprendizagem e pesquisa. Essas características físicas e químicas a gente pode determinar nessa fase ou pesquisar caso alguém já tenha determinado previamente. Então a gente vai conhecer essas propriedades antes de desenvolver a formulação, e uma característica básica é que a maioria dos fármacos eles são só materiais puros, quimicamente definidos, né? Ou que são puros ou com grau de pureza bastante elevado. Em geral, quando essa pureza não é 100% ou existe um grau de contaminação, essa contaminação ela é conhecida, então a gente conhece quais os tipos e quantidades dos contaminantes mais comuns, né? E eles são materiais no estado sólido, pode ser cristalino, no estado sólido cristalino ou sólido amorfo. Então, no estudo de pré-formulação, a gente vai avaliar essas características, que tipo de material, qual que é a forma física, se é sólido, se é líquido, se eventualmente é gasoso, se for sólido, se ele é cristalino, se ele é amorfo, qual que é o ponto de fusão desse sólido, grau de pureza e as suas características químicas, quais são os grupamentos químicos existentes na molécula, qual que é a reatividade química, isso define potencial problema de compatibilidade com outras substâncias, eventualmente com alguns recipientes que possam ser utilizados, e pode também servir para
limitar ou direcionar a escolha de alguns processos. Por exemplo, na fase de pré-formulação, você pode definir que o seu fármaco ele é sensível a temperaturas acima de 60 graus Celsius. Então, quando você for manipular o seu produto, você já sabe que essa propriedade vai ser excludente. Então, você tem que manipular sempre a temperaturas inferiores. Bom, então, o que é uma formulação? Muitos dizem sobre formulação, o curso a gente vai falar sobre formulação. Então, o que é? Então, apresentar algumas coisas para vocês. Bom, formulação é isso que está mostrando no slide. Por exemplo, o fármaco, a concentração daquele fármaco e os recipientes. Então, amido, celulose, ciclamato, estearato de magnésio, lactose, sacarina e talco. No caso, um comprimido. Ou composição de um produto cosmético. Água, silicone, dipropileno glicol, outro silicone e assim por diante. Bom, não, isso não é uma formulação, isso é uma forma qualitativa do produto. É o que define o que tem em cada produto, é o que geralmente consta no rótulo do produto ou na bula. Aqui um outro exemplo. Então, já tem o nome das substâncias que contém no produto, no caso, um creme para uso diário, óleo em água, e seus componentes, monoesterato de glicerila com a concentração, então, 15% de monoesterato de glicerila, álcool cetoestearílico etoxilado 3% e assim por diante. Então, isso é uma formulação? Apesar de ter a concentração, isso é uma fórmula qualitativa, porque tem os componentes, e quantitativa, porque tem as quantidades, mas ainda não é uma formulação. Bom, aqui a gente tem o que mais se aproxima de uma formulação propriamente dita. Então, o exemplo são comprimidos de alendronato de sódio de 50 miligramas. Então, aqui a gente também tem a definição dos materiais que a gente vai utilizar, ou seja, a fórmula qualitativa. Então, o fármaco, polivinilpirrolidona, lactose anidra, estearilfumarato de sódio e água purificada. Temos a concentração para cada componente em um comprimido. E temos a concentração para 1000 comprimidos, concentração em gramas. Além disso, a gente tem as instruções de manipulação ou de manufatura. Então, basicamente é o passo a passo do que a gente tem que seguir para produzir aquele produto, no caso, os comprimidos de alendronato de sódio. Então, você passa o material pela peneira, mistura um material com o outro, faz a granulação a partir da adição de água, seca e faz a compressão com a quantidade em miligramas por comprimido, considerando a quantidade de fármaco, 50 miligramas, mais os outros recipientes que foram adicionados. Bom, além disso, do que está descrito nesse slide, para ele ser realmente uma formulação, ele precisa ter qual que é a característica, ou as propriedades do próprio comprimido. Ele se assemelha porque no caso do comprimido, neste caso, o comprimido ele vai ser utilizado materiais padronizados, então eu tenho as especificações adequadas e mínimas que eu vou seguir de cada um desses componentes. E além disso, este comprimido ele tem que seguir uma especificação definida pela farmacopeia. Então eu sei qual que é a característica final do comprimido.
resumidamente, né, a formulação ela vai ser um documento que descreve o que deve ser feito para produzir um produto farmacêutico. Então, a partir dessa formulação, a partir desse documento, a pessoa treinada, ela consegue produzir o determinado medicamento. Então, para isso, ela tem que ter, no mínimo, a sua forma qualitativa, né, como eu já expliquei, o que tem no medicamento, tem que ter a fórmula quantitativa, o quanto de cada componente tem no seu produto, seja por unidade ou por lote, tem que ter o modo de preparo ou passo a passo das etapas que a gente vai ter que fazer para produzir o produto e as especificações, tanto da matéria-prima utilizada quanto do produto final. Então, são comprimidos com a quantidade, né, no caso do exemplo anterior, 163 miligramas total, contendo 50 miligramas de princípio ativo, e, além disso, uma dureza adequada, mínima do que está preconizado na farmacopeia, tempo de desintegração seguindo a especificação, dissolução adequada e assim por diante. É muito comum na formulação a gente ter a expressão de concentrações, né, não só em quantidade de massa ou de volume, né, em gramas ou em ml ou litro, né, a gente vai ter a expressão de porcentagem. Essa porcentagem ela é considerada grama ou volume, massa ou volume para 100 daquele produto. Então, quando ele é seguido de P barra P, significa peso por peso. Então, todos os componentes vão ser adicionados em relação de massa para uma massa final do seu produto. Essa porcentagem pode ser V barra V, quando você mede volumetricamente o seu componente para um volume final do seu produto. Geralmente, V final é para produtos líquidos, P final para produtos sólidos. Mas eu posso ter produtos semissólidos e eventualmente líquidos, também definido como peso final. Peso barra P barra V, peso por volume final. Então, o componente que eu meço a massa e para um produto que vai ser no final medido por volume. E volume por peso. Então, um componente que eu meço o volume para um produto que no fim é acertado por massa. Outras formas, a gente pode ter equivalente por litro, milha equivalente por litro, milimol por litro, miliosmol por litro. Geralmente são para soluções injetáveis ou para perfusão. E razão. Então, a razão é utilizada para uma parte de um determinado componente para tantas partes de um outro componente, ou uma parte do determinado componente para tantas partes do produto final. Então, quando a gente dilui soluções, a quantidade de soluto é sempre mantida entre a solução concentrada e a solução diluída. Então, se eu tenho uma solução, 10 ml de uma solução com 10 miligramas por ml de fármaco, então eu tenho 100 miligramas de fármaco naquele total. Se eu faço a diluição, eu continuo tendo 100 miligramas por um volume maior. Então, eu tenho que acertar a concentração para o volume final. E quando eu misturo soluções, se é a mesma substância, eu tenho que somar as quantidades de cada substância, daquela substância em cada uma das soluções, para o quanto de volume que eu estou pegando daquela solução,
e dividir pelo volume final da mistura. Então, basicamente, na nossa formulação, a gente vai ter a classificação ou a divisão dos componentes em duas partes. A primeira parte é o ingrediente farmacêutico ativo, ou IFA, que é o fármaco princípio ativo. Ele pode ser único numa formulação, ou ele pode ser múltiplo. A gente tem medicamentos ou produtos farmacêuticos que têm mais de um material ativo. Pode ter mais de um extrato, pode ter uma mistura de fármacos e assim por diante. Então, basicamente são os materiais ativos. O que não tem atividade farmacológica é o que a gente vai chamar de excipiente. Então, excipiente é um material inerte, um adjuvante técnico que permite a correta produção do produto. Ele está ali para permitir que a gente consiga fazer uma forma farmacêutica adequada. Os tipos de recipientes mais comuns, a gente vai ter os corretores de pH para soluções, então, tanto para aumentar o pH quanto para diminuir o pH. Então, pode ser ácidos, ácido acético, cítrico e tartárico, ou uma base de etanolamina, hidróxido de sódio e trietanolamina. Adsorventes são agentes capazes de adsorver outras moléculas, então carvão ativado, celulose em pó, é muito utilizado para prender uma substância, para proteger essa substância ou eventualmente para controlar a umidade ou a liberação do ativo. Conservantes são substâncias utilizadas para evitar a degradação por micro-organismos. Então, os mais comuns são ácido benzóico, metilparabeno, propilparabeno, cloreto de benzalcônio, clobutamol e imidazolide de ureia. Antioxidantes são substâncias para evitar a oxidação, por a degradação por oxidação, ácido ascórbico, bisulfito de sódio, BH, BHT, metabisulfito e palmitato de ascorbila. Agente quelante para evitar a presença de metais pesados que podem desestabilizar a formulação. Os mais comuns são o ácido edetético e o EDTA. E corante para as preparações que a gente queira alterar a cor, seja de um comprimido, uma solução, dentre outros. Emulsificantes ou tensoativos, quando a gente precisa fazer uma emulsão, uma mistura de óleo em água. A gente vai ter os mais comuns, o álcool cetoestearílico tercilado, cloreto de cetil trimetilamônio, as betaínas, lauril éter sulfato de sódio, o lauril sulfato e os não iônicos, monoesterato de glicerila e polissorbato 80. Flavorizantes são recipientes que são utilizados para dar sabor, mais comum baunilha, mentol, óleo de cravo, hortelã, entre outros. O mectante ele serve para evitar o ressecamento da preparação e, eventualmente, dependendo da via de administração da superfície onde ele é aplicado. Os mais comuns são glicerina, propileno glicol e sorbitol. A base para pomada é um recipiente que é uma mistura de materiais que vai dar essa característica semissólida. Pode ser uma mistura de lanolina e vaselina, ou pode ser também uma mistura de vários polietileno-glicóis. Solventes ou cosolventes são substâncias que a gente utiliza para dissolver o material, né? O mais comum é a água, mas além da água a gente vai ter álcool etílico, glicerina, óleo mineral e propileno glicol. E agente espessante para dar uma consistência adequada, geralmente utilizado em cremes e géis. Então, álcool cetoestearílico, cloreto de sódio e os polímeros como hidroxicetilcelulose e os carbômetros. Agente suspensor para manter o tempo de suspensão da substância, para evitar a sedimentação. Agar, carbômero, CMC sódica, caolina, hidroxicetilcelulose, hidroxipropilmetilcelulose e vigan. Então, são materiais que evitam a sedimentação. Edulcorante são substâncias que servem para dar sabor, mas sabor doce ao produto, para
uso oral, geralmente para produtos infantis, facilitando a administração. Os mais comuns são aspartame, glicerina, manitol, sacarina, sorbitol e sacarose. Diluentes são materiais inertes que servem só para encher e aumentar o volume. Os mais comuns são amidos, celulose microcristalina, carboximetilcelulose, lactose, metilcelulose e povidona. E veículo, que são os carreadores para substâncias. Então, própria água, glicerina, misturas hidroalcoólicas, óleos vegetais e óleo mineral. Bom, então, o tema do curso é a manipulação, né? Então, a gente já viu até aqui o que são as formas farmacêuticas, as características dessas formas farmacêuticas e do que elas são constituídas. Então, agora, a manipulação, ela é a transformação daqueles materiais em um produto acabado com características adequadas, seguindo o que está descrito na nossa formulação. Uma característica essencial é que essa manipulação deve ser sempre feita por pessoal capacitado, treinado, então pessoas que tenham conhecimento adequado para fazer aqueles processos, tem que considerar as condições mínimas de higiene e segurança para evitar que o produto em si seja contaminado e também para evitar que a pessoa ou o manipulador se contamine com o produto e sob supervisão de um profissional farmacêutico responsável. Muitas vezes o farmacêutico propriamente vai fazer a manipulação, outras vezes ele pode delegar essa função, desde que seja uma pessoa capacitada e treinada, ela pode estar habilitada a manipular, mas a responsabilidade sempre vai ser do profissional farmacêutico, por isso a necessidade de supervisão. Aqui um exemplo de uma área de manipulação de uma farmácia, onde faz a manipulação de sólidos, no caso de cápsulas, algumas características importantes. A pessoa, né, subentende-se que ela já é capacitada e treinada, devidamente paramentada, usando máscara, touca, avental, luvas, para evitar que ela contamine o produto e que o produto eventualmente contamine a pessoa. É feito num ambiente limpo e organizado, uma área fechada com exaustão individual, visto que existe a manipulação de vários produtos, ao lado do outro. Isso é importante para evitar que o produto que uma pessoa está fazendo contamine o produto que a outra pessoa está fazendo. Então, na manipulação, a gente tem que utilizar utensílios adequados em bom estado de conservação. Então, se o material tem que estar em quantidade suficiente, ele tem que estar limpo, não pode apresentar rachaduras ou ranhuras. Os recipientes que vão ser utilizados para medida de volume, eles têm que estar devidamente calibrados, para a gente poder ter uma confiabilidade na medida. Ou balanças e outros equipamentos que a gente vai eventualmente utilizar tem que estar devidamente calibrado. Então, balança para ter a precisão na medida na pesagem dos materiais. E os outros equipamentos, então, o termômetro tem que estar calibrado para garantir que a temperatura está correta. Um agitador ele tem que estar calibrado na sua velocidade para saber se a gente está agitando, não está agitando mais ou menos do que o preconizado. E o ambiente tem que ser limpo e higienizado, com boa iluminação, com temperatura e umidade adequada. Então, ele tem que garantir o conforto da pessoa que está manipulando, ele tem que garantir que o produto não vai se degradar naquele ambiente com uma temperatura ou umidade elevada,
Ele tem que estar limpo para também não contaminar o produto e não ser alvo de contaminação pelo próprio produto. E a boa iluminação é para a gente poder enxergar aquilo que a gente está fazendo e, eventualmente, identificar algum desvio que esteja acontecendo. Então, para realizar a manipulação, a gente tem que levar em consideração qual que é o tipo de forma farmacêutica. E é isso que eu vou expor para vocês agora. Para as formas farmacêuticas líquidas, principalmente as soluções, nós vamos utilizar essas três operações: agitação, aquecimento e clarificação. Então, a agitação ela é importante para que a gente consiga uma dispersão das partículas enquanto está fazendo a dissolução. Se eu deixo o material estático, ele vai eventualmente ser solubilizado, só que ele demandará muito mais tempo para atingir o grau de homogeneidade adequado da solução. O aquecimento. Então, o aquecimento é quando a gente aplica uma temperatura, e geralmente a gente eleva a temperatura, o que vai fazer com que acelere o processo de dissolução. Facilitando a manipulação e acelerando o tempo. A clarificação, ela é um processo, basicamente uma filtragem, que ela é necessária da gente fazer para eliminar eventuais partículas insolúveis ou contaminação presente no produto. Então, sempre nas formas farmacêuticas líquidas, soluções, a gente realiza as três operações: agitação, aquecimento e clarificação. O aquecimento, caso a gente tenha necessidade e o material seja resistente ao calor, a gente vai empregar. Já nas suspensões, o que geralmente que são também formas farmacêuticas líquidas, a gente também vai utilizar agitação, eventualmente aquecimento, mas não utiliza a clarificação, porque a filtração poderia remover as partículas sólidas do medicamento. Então, nas formas farmacêuticas líquidas, a técnica de manipulação vai consistir em: primeiro, a gente pesa os materiais sólidos, de acordo com as quantidades descritas na formulação, mede os componentes líquidos, de acordo com a medida de volume descrita na formulação. Realiza a mistura e ou solubilização, faz o acerto ou completa o volume, filtra e envasa. A ordem de adição dos componentes numa forma líquida. Então, durante a manipulação, a ordem dos fatores vai influenciar no produto final. Então, por isso que a gente tem algumas regras que a gente deve seguir. Então, primeiro, sempre a gente começa pela adição dos componentes sólidos. E dentre os componentes sólidos, a gente adiciona primeiramente os componentes por ordem de inversa de solubilidade. Aqueles que são menos solúveis vão ser adicionados antes daqueles componentes que são mais solúveis. Qual que é a razão dessa priorização? Bom, quando a gente vai produzir uma solução, então você vai partir de um material único, né, que é o que a gente chama de soluto, e produzir uma mistura, que a gente chama de solução. Nessa solução, a gente tem a interação entre a molécula do soluto e a molécula do solvente. Quanto maior a solubilidade desse material, mais fácil vai ser você ter essa interação soluto-solvente. Quanto menor a solubilidade, mais difícil vai ser essa interação soluto-solvente. Se é mais difícil ter a interação soluto-solvente, mais demorado e mais difícil vai ser o processo de dissolução. Sendo assim, quando a gente inicia pelo material menos solúvel,
a gente tem uma maior disponibilização de moléculas do solvente que ainda não fizeram interação com os solutos. Por esse motivo, o processo se acelera. Depois que você solubilizou aquilo que é mais insolúvel ou menos solúvel, você consegue solubilizar o que é mais solúvel, porque esse processo é mais fácil e as moléculas de solventes que restaram no produto vão ser capazes de solubilizar aquele material. Importante ressaltar que tem que considerar os limites de solubilidade de ambos os componentes na mistura e a ocorrência ou não de precipitações. Quando a gente vai fazer a adição de componentes líquidos, a ordem de adição é sempre o produto ou o material que é mais viscoso, seguido do menos viscoso. O que acontece? Quando a gente vai adicionar uma substância muito viscosa sobre uma substância muito pouco viscosa, a tendência é desse material se aglomerar e agregar, o que vai dificultar a sua completa dispersão. Ao passo que, se a gente faz o contrário, vai adicionando lentamente aquilo que é menos viscoso naquilo que é mais viscoso, você consegue ir diminuindo a viscosidade do que é mais viscoso, o que facilita o processo de manipulação. A terceira característica que a gente considera na ordem de adição dos componentes numa solução ou numa fórmula farmacêutica líquida é a cor do componente. Bom, a gente sempre prioriza, né, nas primeiras etapas, aqueles materiais que não têm cor, são incolores, ou que tenham coloração mais fraca ou menos intensa. E deixa para as etapas posteriores aqueles componentes que têm uma coloração mais forte ou mais intensa. O porquê disso? É que quando a gente vai fazendo misturas de substâncias, eventualmente pode ocorrer interação entre elas. Se o seu material que você está adicionando tem uma cor muito forte e na sequência você adiciona um material que tem uma cor muito fraca, a cor inicial vai ser um parâmetro de influência muito grande que pode dificultar a visualização de possíveis interações. Então, quando a gente deixa os materiais coloridos para o fim, fica mais fácil de identificar essas interações, como precipitações, alterações de cor no produto, e entre outras. Correção de pH. Então, a correção de pH ela é muito utilizada nas formas farmacêuticas líquidas, né? E ela é sempre feita numa etapa, na etapa prévia ao acerto de volume. Então, basicamente, a gente faz a adição de todos os componentes da formulação, exceto o corretor de pH, avalia a quantidade ou a necessidade do corretor de pH que a gente vai adicionar e faz a adição e a correção. E, por fim, deixa uma margem para poder acertar o volume com o líquido de diluição, no caso o solvente. Na maioria das vezes a água, mas pode ser outro tipo de material. Por que a gente faz dessa forma? Se eu faço o acerto de pH antes da adição de algum outro composto, esse outro composto pode eventualmente alterar o pH. Então, perde a etapa que foi feita antes. E acerto de viscosidade. O acerto de viscosidade ele é muito utilizado quando a gente faz algumas formas, principalmente os shampoos e sabonetes líquidos. Nesse caso, esse acerto ele é feito com a adição de cloreto de sódio, que é um agente espessante indireto. Como o cloreto de sódio ele não altera o pH por ser um sal
E a substância que a gente utiliza para fazer a correção de pH são substâncias iônicas. Os corretores de pH eles podem alterar a quantidade de íons, influenciando na quantidade de cloreto de sódio que vai ser adicionada, enquanto que o cloreto de sódio não vai alterar o pH. Então, o acerto de viscosidade é deixado por uma etapa posterior, quando presente. É a única exceção da correção de pH não ser a etapa imediatamente anterior ao acerto de volume. Fez essas etapas, acertou o pH e a viscosidade, completa o volume, definido o volume, segue para frente na etapa de clarificação ou filtração, se for necessário. Algumas particularidades das formas farmacêuticas líquidas, a principal é o xarope, né? O xarope ele pode ser feito de algumas formas diferentes, né? Então a gente pode fazer a dissolução dos componentes empregando calor, tá? Preparo de xarope a quente, né? Faz a adição da sacarose. Basicamente o xarope é uma mistura de sacarose e água. Então adiciona a sacarose, água, aquece até completa dissolução da sacarose. Nesse momento a gente pode também utilizar a empregar a adição dos fármacos e de outros componentes, caso eles sejam resistentes ao aquecimento. Caso não, eu posso preparar o xarope simples por aquecimento, então a mistura água e açúcar. Após o resfriamento, a gente adiciona os componentes termosensíveis. Uma outra forma de fazer xarope é por dissolução a partir de agitação ou mistura. Isso seria sem emprego de temperatura, muito utilizado quando a gente tem adição de substâncias sensíveis ao calor, ou quando a gente quer produzir um xarope menos concentrado, que não há necessidade de aquecer, o que eventualmente poderia comprometer o produto. Uma outra forma a gente tem um líquido medicinal já previamente preparado, e a esse líquido a gente vai adicionando sacarose até obter o xarope. Então, ao invés de eu obter o xarope, né, a solução de açúcar, antes e depois adicionar os componentes ativos, eu faço o contrário, faço a solução do ativo, ou, o que é mais comum, obtenho um extrato, e a esse extrato eu adiciono sacarose até a concentração para obter o xarope. E por fim, o xarope obtido por percolação. Basicamente, você faz uma mistura da sacarose com o princípio ativo, adiciona água e deixa estático percolando por um longo período de tempo. Apesar dele demorar mais tempo para ser feito, você não tem a possibilidade aí de contaminação do seu produto, né, seja por agitação, por estar o frasco aberto, ou a degradação pelo emprego de calor. No caso das suspensões, a técnica de manipulação ela vai se basear na primeira etapa, uma divisão do seu material sólido até o grau de tenuidade desejado, ou seja, no início do processo, a gente faz a redução do tamanho de partícula do material sólido, que vai permanecer em suspensão, até o tamanho que a gente definiu ou que está definido na formulação. Esse tamanho de partícula vai depender do uso daquela suspensão. Se a suspensão é injetável, se é uso tópico local, se é oftálmica ou de uso oral. Lembrando que as suspensões injetáveis são aquelas que a gente não vai poder utilizar
pela via interarterial ou intravenosa, por conta do risco de embolia. Então, os métodos para redução do tamanho de partícula do sólido a gente pode empregar alguma técnica como trituração ou utilizar um moinho. A gente pode utilizar o processo de cristalização, a gente prepara uma solução desse material, num solvente adequado, e precipita, né? A gente pode fazer a precipitação por solventes orgânicos, então faz a solução do material num solvente orgânico adequado, mistura esse solvente orgânico num outro solvente que seja miscível, mas que não seja capaz de solubilizar o soluto, e aí ocorre a precipitação. Pode ser também feita a precipitação por alteração de pH, então, primeiramente faz uma solução do sólido na concentração adequada e um valor de pH adequado para solubilizar, e faz a precipitação a partir da alteração do pH para um valor onde aquele material se torna insolúvel. Por exemplo, um fármaco ácido, você dissolve em meio básico, ele vai formar uma solução. Depois que essa solução estiver pronta, você acidifica o meio e em pH ácido o fármaco vai precipitar. O fármaco básico é o contrário, você tem a solubilização a partir de um pH ácido, alcaliniza, e aí no momento que basifica o meio, o fármaco precipita. E o método de dispersão é o método onde você faz a adição de um líquido e com o emprego do próprio pistilo você vai triturando e homogeneizando ao mesmo tempo. Então a redução do sólido ele pode ser feito por moinho coloidal, homogeneizadores, moinho de bolas ou tração. A cristalização a gente vai fazer, pode ser feito por alteração de temperatura e agitação a partir de uma solução saturada, o que obtém tamanhos de até 5 micrômetros. A precipitação por solventes orgânicos, a gente usa fármacos insolúveis em água, solúveis em solventes miscíveis em água, como etanol, metanol, polietileno glicol, propileno glicol. Quando mistura em água, precipita, né, desloca o solvente. É importante a gente considerar a via de administração para essa suspensão e a compatibilidade do solvente utilizado, ou que eventualmente pode deixar algum resíduo. A precipitação por alteração de pH, como eu já falei, né, no caso uma suspensão de estradiol, ela é feita a partir da solubilização em meio alcalino de estradiol e precipitação em meio ácido. Método de dispersão, você molha o seu material, né, com um agente molhante, geralmente tensoativo, que vai facilitar a penetração da água em materiais hidrofóbicos. Uma questão importante é que sempre que a gente altera o tamanho da partícula, mesmo que o material permaneça insolúvel, a solubilidade relativa daquela substância, ela vai depender do tamanho das suas partículas. Então, na partícula pequena, a dissolução pode ocorrer muito mais rapidamente do que na partícula maior. Isso pode ter um efeito indesejado a longo prazo, onde você tem, depois do produto pronto, a agregação de partículas ou dificuldade de redispersão. E aí, quando isso acontecer, deve-se controlar a viscosidade do meio ou a adição de outros adjuvantes. A floculação controlada é um processo que a gente utiliza nas suspensões para facilitar o processo de floculação, que é um tipo de agregado que facilita a redispersão. Então, geralmente a gente considera a carga do fármaco,
se ele é carregado. Então, os fármacos catiônicos, aqueles que têm carga positiva, a gente adiciona os contra-íons, no caso, ânions, ou um exemplo básico é o fosfato, e adiciona o agente suspensor com carga negativa, como a carboximetilcelulose ou a bentonita. Então, o ânion, ele ajuda a neutralizar a carga, fazendo com que o material se agregue, e o agente suspensor de carga negativa vai auxiliar na manutenção da suspensão. O fármaco aniônico é o contrário, então a gente envolve as partículas em materiais carregados positivamente, né? Lembrando que os ânions têm carga negativa, como gelatina ou ácidos aminados. Faz a floculação parcial com ânions de fosfato e a adição do agente suspensor. Bom, agora as formas farmacêuticas semissólidas. Então, as formas farmacêuticas semissólidas são aquelas que têm aspecto, como eu disse, de creme ou de pasta. Basicamente, os processos vão ser feitos de acordo com a composição do produto. A gente pode empregar a fusão ou a emulsificação. A fusão é basicamente utilizada quando a gente tem materiais com a mesma filia. E aí o produto semissólido ele é dado quando você adiciona materiais com as mesmas características de solubilidade, mas com ponto de fusão ou consistências diferentes. Por exemplo, um material hidrofóbico líquido a temperatura ambiente, misturado com material hidrofóbico sólido ou semissólido a temperatura ambiente. Já a emulsificação ela é utilizada quando a gente tem materiais com filias distintas, ou seja, materiais com solubilidades diferentes, materiais hidrofílicos junto com materiais hidrofóbicos, materiais que normalmente não se misturam. A fusão ela é muito utilizada para as pomadas anidras, à base de materiais lipídicos, com diferentes pontos de fusão, como óleo mineral, vaselina sólida, parafina, lanolina. A fusão é basicamente aquecimento do material até se fundir, tornando um líquido que facilita a mistura. Nesse momento a gente pode fazer a adição do fármaco e ele vai ser solubilizado nessa fase líquida, ou ele vai permanecer suspenso nessa fase líquida. Depois resfria a mistura, garantindo que durante o resfriamento a gente mantenha o produto sob agitação adequada. Na emulsificação, como os materiais não misturam simplesmente, então a gente vai preparar as fases, basicamente as fases hidrofílicas e as fases hidrofóbicas. Vai ter o processo de mistura das fases, onde ambas as fases vão ser colocadas uma em contato com a outra, e eventualmente a gente vai fazer o emprego de aquecimento. Então, quando ocorrer o aquecimento, deve ser feito o resfriamento, e esse resfriamento sempre sob agitação. Bom, então, quando é feita a divisão de fases, no caso, no processo de emulsificação, a gente vai ter o que a gente chama de fase interna, que é a partícula que vai ser dispersa, e a fase externa, que é o meio que vai ser o dispersante. Então, a mistura fase interna com fase externa vai proporcionar a formação da emulsão acabada. Quando a gente tem a adição da fase interna sobre a fase externa, esse processo é chamado de emulsificação direta. O que seria isso? Eu tenho um recipiente onde é adicionada a fase externa, e a fase interna ela é gotejada ao mesmo tempo que é cisalhada ocasionando a mistura.
Então, nesse caso, a partir do gotejamento e do cisalhamento, você já forma diretamente a emulsão. Um outro processo é o processo chamado de emulsificação por inversão de fase. Na inversão de fase, como o nome diz, você inverte a ordem de adição em relação à emulsificação direta. Então, nesse caso, você coloca a fase interna num recipiente e a esse recipiente você vai vertendo a fase externa, também sob agitação. Quando ambas as fases são completamente misturadas, tem a emulsão acabada. Existe um processo que ele é chamado de emulsificação parcial ou com energia reduzida. Então, basicamente, você separa as fases interna e externa, e a fase externa ela é dividida em duas partes. Então, esse método ele é empregado quando se faz necessário o aquecimento das fases. Bom, então, primeiramente, você vai ter num recipiente a fase interna. Nessa fase interna, você vai adicionar uma quantidade definida da fase externa. Sob agitação e sob aquecimento, você obtém uma emulsão concentrada, que ainda está aquecida. O restante da fase externa, que foi separado, né, deixado de lado, em geral, ele é mantido sobre temperatura ambiente, então vai estar frio. Após a emulsão concentrada ser feita, você faz a adição desse restante de fase externa até a diluição total. A vantagem desse processo é que quando você faz a adição do restante da fase externa frio, você acelera o tempo de resfriamento da emulsão como um todo, o que economiza energia e economiza muito tempo. Ela também pode ser utilizada como um processo de emulsificação direta, apesar de ser mais incomum. E por fim, a gente também tem o processo de emulsificação em uma etapa. Então, basicamente, a gente tem os componentes da fase interna colocados no mesmo recipiente dos componentes da fase externa. Ambos as fases não se misturam, simplesmente, então nesse recipiente vai ser aquecido e após o aquecimento é feito a mistura com uma alta taxa de cisalhamento, ou seja, com uma velocidade alta. E essa alta taxa de cisalhamento mais o aquecimento vai fazer com que a emulsão se forme, mesmo sem a separação de fases. O que é importante sempre na manipulação de emulsões é primeiro seguir o que está definido na sua formulação, se é emulsificação direta ou se é emulsificação por inversão de fase, se é emulsificação por energia reduzida ou se é em uma etapa só. Depois, você tem que considerar o tipo de equipamento que você vai utilizar, o tipo de a quantidade do processo que você vai fazer. Em geral, para pequenas quantidades, a gente opta por fazer emulsificação por inversão de fase, adicionando a fase externa à fase interna. Isso é feito porque, como o volume de fase externa geralmente é maior do que o volume de fase interna, caso ocorra alguma perda nessa fase, ela é menos significativa para o todo do que se você perder uma quantidade, mesmo que pequena, da fase interna. Além disso, na maioria das emulsões farmacêuticas, a fase externa é constituída de água. E a viscosidade dessa fase ela é menor do que a viscosidade da fase interna. Isso faz com que seja mais fácil de você verter, fazer a transferência de um recipiente para o outro quando a viscosidade é mais baixa. Já quando a gente faz emulsões em grandes quantidades,
essas perdas, tanto por volume, né, quanto por dificuldade de transporte, pela viscosidade, ela se minimiza pelo tipo de equipamento que a gente utiliza. Além disso, no processo de cisalhamento ou de mistura, em grandes quantidades, a gente pode utilizar equipamentos mais complexos, que cisalha mais as partículas, facilitando, inclusive, o emprego de emulsificação em uma etapa só, que acaba compensando na estabilidade. Então, a agitação ela é uma transferência de energia cinética, no caso mecânica, para emulsão, o que vai cisalhar e reduzir o tamanho das partículas, que aumenta muito a estabilidade da emulsão. Geralmente ela é feita a partir de equipamentos que tenham hélice, pá, rotores, homogeneizadores, moinho coloidal, ultrassom e gravitadores. Agora, as formas farmacêuticas sólidas. Então, nas formas farmacêuticas sólidas, a manipulação ela é geralmente feita de cápsulas, né? E as cápsulas elas são divididas em dois tipos, as cápsulas duras e as cápsulas moles. As cápsulas duras são aquelas que a gente utiliza para, na maioria das vezes, medicamento no estado sólido e feitas em farmácia de manipulação ou em pequenas quantidades. Já as cápsulas moles são aquelas que têm o invólucro maleável. Em geral, elas são feitas apenas em processo industrial. Não existe, elas necessitam de equipamentos mais especializados e não são equipamentos disponíveis em escala de bancada. A cápsula, então, é basicamente o invólucro, e a constituição do invólucro vai ser feita de um material polimérico ou que adquira essa consistência adequada. Os mais comuns são de metilcelulose, hidroxipropilmetilcelulose, álcool polivinílico e gelatina denaturada. A mais utilizada universalmente é a gelatina. Apesar de, hoje em dia, a utilização de outros materiais que não a gelatina tem aumentado bastante pela preocupação de não utilização de produtos de origem animal, que é o caso da gelatina. Então, as cápsulas duras, que são aquelas que a gente manipula normalmente, elas vão ser um invólucro de forma cilíndrica, arredondada, com duas partes, com diâmetros diferentes, onde um é o que a gente chama de corpo e o outro é o que a gente chama de tampa. As cápsulas, então, elas são designadas por números. Esses números definem o tamanho e o volume, a capacidade volumétrica de cada uma dessas cápsulas. Então, aqui está a tabela que contém os tamanhos das cápsulas e os volumes que elas comportam. Então, elas vão do tamanho 000 ou 000 até o tamanho 5. Então, 000, 00, 0, 1, 2, 3 e 4, 5. E o volume é decrescente. Então, o tamanho 000, 1,37 ml, até o tamanho 5, onde ela comporta 0,13 ml de material. Bom, então, para fazer a manipulação da cápsula, primeiramente a gente tem que escolher o tamanho da cápsula adequado. Então, essa escolha é baseada na quantidade de medicamento ou de princípio ativo que a gente precisa administrar por cápsula, então, geralmente essa quantidade é definida a partir da prescrição, né? É a quantidade em massa. Ocorre que a cápsula, ela define o volume que a gente vai precisar preencher ou completar de material. Então, a primeira etapa a ser feita é o cálculo do volume, que é aquele material, aquela quantidade em massa do
fármaco vai ocupar no espaço. Isso é feito a partir da determinação da densidade do material. Então, a partir da densidade, a gente converte a massa no volume ocupado. A partir da definição do volume daquela quantidade de fármaco, né, você faz a escolha de uma cápsula que comporte, no mínimo, aquela quantidade, e geralmente a gente considera uma cápsula de tamanho acima daquele volume. E o restante ele é completado com um veículo, que a gente chama de diluente. Então, primeiro a gente faz o cálculo da densidade, define o volume da quantidade de fármaco em massa, escolhe a cápsula que vai ser manipulada, e aí a gente sabe então qual que é o volume de fármaco que vai caber em cada uma daquelas cápsulas. Ocorre que vai sobrar um espaço dentro da cápsula que não pode ficar vazio, e aí esse espaço tem que ser preenchido com um diluente. Esse preenchimento ele é feito num processo inverso. Então, a gente tem o volume que sobra na cápsula. Esse volume você vai escolher o seu diluente. Escolhendo o diluente, você sabendo a densidade desse diluente. Então, você conhece o volume, conhece a densidade, você determina a massa de recipiente diluente para completar o volume daquela cápsula. A partir daí você tem a massa de fármaco, a massa do diluente, pesa os componentes, faz a mistura e leva para o encapsulamento. Então a mistura dos pós é a etapa mais crítica, né, após o cálculo das quantidades, né, no processo de manipulação dos pós, que vão ser utilizados para preencher a cápsula. Então, no processo de mistura, os pós devem ser semelhantes quanto ao tamanho, forma, densidade, para evitar um processo que a gente chama de segregação. A segregação é quando você tem um pó que a gente chama de pó estratificado, é um pó que ele é constituído de partículas de diferentes componentes. Então, no caso da figura, partículas brancas, azuis e amarelas. Após a mistura, a gente tem um pó composto, onde um material está totalmente homogeneizado em relação ao outro. Então, eventualmente, depois de um certo tempo, esse material ele pode segregar. Então, ele volta a ser um pó estratificado. Isso ocorre quando existe muita diferença entre tamanho, densidade e formato das partículas. Esse processo é muito comum da gente ver, ocorre na casa de todos, né? É o que ocorre quando a gente tem a segregação do mesmo material, com as mesmas propriedades, mas com tamanhos diferentes, que é açúcar dentro de um pote. E, geralmente as partículas finas ficam na base, enquanto as partículas grandes ficam na superfície. Isso ocorre com o tempo. Quando a segregação ela é muito intensa, e isso pode comprometer a estabilidade do produto e a confiabilidade da administração daquele produto, a gente eventualmente pode solucionar esse problema fazendo o que a gente chama de granulação. A granulação é um processo onde você faz a agregação dessas partículas, onde uma mistura num pó composto, onde as partículas estão homogêneas, mas fisicamente separadas, elas passam a continuar homogêneas, mas fisicamente agregadas. Então, onde uma partícula for, várias das outras vão juntos. E aí isso evita o processo de segregação. Então, no preparo das cápsulas, o processo é o seguinte. Primeiro, você já sabe a quantidade de componentes que você vai utilizar. Então, você faz a pesagem desses componentes. Depois de pesado, você faz a pulverização
e a tamização dos componentes. A tamização ela é importante para você definir o tamanho de partícula dos materiais e para garantir com que todos eles, né, estejam dentro do mesma faixa de tamanho. Depois que esses materiais são pulverizados e tamizados isoladamente, você vai fazer o processo de mistura utilizando um almofariz ou cadinho mais o pichilo. É importante ressaltar que a pesagem, quando ela é feita antes da pulverização e tamização, você pode ocorrer uma certa perda de material no processo, na etapa seguinte. Então, se é percebido a perda de material, seja porque grudou no grau ou que ficou retido no tamiz, é recomendável fazer uma segunda pesagem para confirmação das massas. O processo de mistura, ele vai ser feito da seguinte forma: pós de densidade diferente, você vai sempre começar com pó com a menor densidade. Isso é feito porque facilita o processo de mistura. Além disso, você vai sempre iniciar com aquele componente que estiver em menor proporção. O que acontece? Sempre que você vai adicionar um componente ao outro, você vai incorrer num processo de diluição. E quanto mais diluído você tiver o seu material, mais difícil vai ser atingir a homogeneização completa. Por esse motivo, aquilo que a gente tiver em menor proporção, a gente começa adicionando nas primeiras etapas, garantindo que aquele componente foi homogeneizado em outro, e aí sempre que a gente homogeneizar uma segunda vez, a gente não está homogeneizando um componente isolado, e sim uma mistura previamente feita, garantindo uma facilidade de homogeneização. Quando a gente tem ativos muito potentes, ou seja, ativos que têm um efeito farmacológico a partir de uma quantidade muito pequena, a gente sempre vai fazer a diluição geométrica utilizando um material inerte colorido, que é um corante que vai facilitar a visualização do grau de homogeneização. O que seria isso? Muitas vezes, né, os materiais que a gente utiliza, principalmente os fármacos, eles vão ser de coloração branca. E os recipientes também vão ser brancos. Então, misturar dois componentes com a mesma cor, fica difícil da gente avaliar se atingiu o grau de homogeneidade correto. Caso o componente que a gente está adicionando tenha cor, aí sim fica fácil da gente verificar a parte da visualização da homogeneização da cor no produto. Caso ele não tenha cor, você adiciona na mesma proporção, no início do processo, um material colorido. E isso vai fazer com que sempre que a gente homogeneizar, a cor do material colorido, como eu disse previamente, você não está homogeneizando um componente isolado e sim uma mistura, essa cor vai se distribuir homogeneamente e aí você consegue visualizar se a mistura foi feita de forma adequada. O processo de diluição geométrica é o processo que a gente usa na mistura. Ela consiste em você adicionar volumes semelhantes de dois materiais para fazer a mistura. Então, mesmo quando a quantidade de materiais é muito distinta, você começa para aquele que tiver uma menor proporção, aquele que tiver maior proporção, você adiciona uma quantidade parcial equivalente ao volume do material inicial e faz a mistura. Então, é basicamente uma mistura 1 para 1.
uma partícula de um material, uma partícula do outro material que vai diluir. Fez a mistura, adiciona mais uma quantidade do outro material, seja o mesmo ou um material diferente, na mesma proporção ou razão volumétrica, e assim sucessivamente até completar o produto. Depois que a mistura está feita, vai ser feito o enchimento, e essa capacidade de acondicionamento depende do volume aparente do pó. Pós com materiais com densidades elevadas ou partículas esféricas vão encher com maior facilidade, isso facilita o processo. Materiais que já estão úmidos ou que têm formato de agulha, volume aparente diferente do volume real, eles vão encher com maior dificuldade. Isso é importante também a gente conhecer, porque no momento da seleção do agente diluente, a gente pode utilizar recipientes que melhoram essas propriedades, tanto de volume, alteram densidade, ou que melhoram o fluxo para facilitar o processo de enchimento. Além disso, se é percebido que o material está com excesso de umidade, a gente pode proceder à secagem do material, ou, no caso dos materiais com formatos irregulares, né, principalmente em formato de agulha, você pode submeter esse material a um processo de trituração, o que facilita a homogeneização do formato e vai melhorar a característica de fluxo e de enchimento. Depois que as cápsulas estiverem preenchidas, encaixa a tampa nos copos e pressiona para efetuar o lacre. Retira do encapsulador, limpa e acondiciona. E aí, na última etapa, né, é recomendado realizar a avaliação de peso médio das cápsulas e, em alguns casos, a gente faz a amostragem para um controle de qualidade, se necessário. Eventualmente, alguma parte dessas cápsulas é enviada para um laboratório que realiza o controle. Em farmácia, é muito comum ser terceirizado. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e estamos à disposição para eventuais dúvidas. Obrigado.